Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje nós vamos tratar aí da reforma política nessa segunda-feira de semana de tiro curto, né? Uma semana curtinha aí. Vem aí o Dia dos Finados, deixando aqui, tem que deixar um abraço aqui, gente, aos festejos, né, da festa Nossa Senhora do Rosário. Foi uma festa bacana, uma festa maravilhosa. O Marcinho também, que é festeiro lá, Dona Eni, aquela turma toda do Rosário que não perde tempo e louva e sauda Nossa Senhora do Rosário, salve o Rosário de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa que hoje nós vamos tratar aqui da reforma política, e para isso nós estamos recebendo aqui com essa pauta da OAB, o João Rafael, mais uma vez, que capitania esse time aqui. João, seja muito bem-vindo aqui. É importante demais a gente tratar dessa pauta, que é uma pauta hoje aí na bola da vez, né, vamos dizer assim, né? Betão, muito obrigado. Um prazer estar aqui novamente com a nossa pauta da OAB. Às vezes o telespectador está olhando o início do programa e ele pensa assim, pauta de política, vou desligar a televisão. Não, eu queria chamar a atenção para hoje as pessoas ficarem ligadas aqui, porque vamos estar debatendo as reformas, a importância do voto, o que aconteceu. As eleições de 2018 já estão chegando, nós estamos vivendo uma grande crise política, talvez a maior da história, então é muito importante hoje as pessoas estarem aqui acompanhando para poder saber o que está acontecendo. Trouxemos um grande entendedor do assunto, que é o Dr. Antônio Claré, que é um membro da OAB de Minas, tem uma comissão importante e é um grande estudioso do tema. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber aqui, aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral, que é importante que a gente trate desses assuntos e leve para a comunidade essa informação com o mais clareza possível, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Obrigado, Betão. Eu admiro muito essa iniciativa, esse projeto. O João Rafael é nosso colega lá no OAB, sempre o acompanhamos, né, nesses programas, onde ele capitaneia grandes colegas de diversos assuntos. E, como ele disse, eu acho importantíssimo levar aí para a comunidade, para o pessoal todo, esse assunto tão importante que é a necessária reforma política, né? Ano que vem, 2018, nós temos aí as eleições, né, para deputado federal, senador, estadual e presidente, e realmente acho que nenhum brasileiro se sente representado nesse momento, né? A saída é o quê? A reforma política, mas para isso a gente precisa entender o sistema eleitoral, entender o que seria essa reforma, até para cobrar, né? Porque sem entender não temos como cobrar, a gente fica na mão da mídia. Ô João, essa reforma política tem meio que um contraditório, isso é uma pergunta para o senhor também, que é um meio que contraditório, sim, é uma reforma política feita pelos políticos que na realidade estão com a rejeição muito alta. Como é que a gente enxerga isso assim? E como é que a gente pode entender todo esse processo, até pela área do direito, assim? Pois essa questão da reforma é aquela história, quem está lá não quer sair. Então a pessoa acaba moldando as regras, as normas para alguma forma dar manutenção, não que a pessoa entre lá com esse intuito. Não estamos falando de todos, mas muitos têm a intenção de se perpetuar no poder e acaba pelas circunstâncias do próprio cargo, ele vai fazendo regras que ele vai dando continuidade. Então passaram algumas coisas aí que nós vamos debater hoje, que eu sou contra e vejo muito também que favorecem essa manutenção do poder. Eu queria falar que política é como se quando você está assistindo uma televisão sem um controle remoto. Se você não levantar e for lá, você vai assistir o que está passando. Então nós temos que ficar atentos a essas coisas e buscar realmente fazer o diferente. Doutor Antônio, o que nós podemos esperar depois dessa reforma política? Na verdade, a reforma política que houve nesse ano, né, que foi até uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, houve uma alteração da Constituição, até pela deputada Sheridan, lá de Roraima, né? Essa reforma, na verdade, foi a verdadeira mini-reforma. Ela trouxe pouco ou quase nada.
e até mesmo negativamente. Os efeitos dela são para a sociedade. Por quê? Ela trouxe uma criação de um fundo de quase 2 bilhões de reais para bancar a campanha de quem lá está. Essa é a verdade. Esse é um dos pontos negativíssimos que trouxe essa reforma, que ninguém queria. E o outro ponto que eu considero positivo é o fim das coligações, né? O que é coligação? É uma forma de compra e venda de espaço na televisão. Porque hoje o partido ele tem o direito, né, dependendo da quantidade de votos, você tem o sistema eleitoral proporcional, né? Dependendo da quantidade de votos, ele coloca 1 ou 2 ou 3, vamos falar de deputados federais, federais. Então ele faz uma coligação para aumentar as chances de aumento de vagas. Só que o que esse partido pequeno está ganhando com isso? Talvez dinheiro, talvez outras benesses, né? Então, com o fim das coligações, você valoriza os grandes partidos, os que realmente representam, e acaba com um partido que foi criado só para ter um trânsito de dinheiro, uma negociata, né? Esse é o ponto positivo dessa mini-reforma, que se a gente tivesse de 0 a 100 para mudar, mudou 3 ou 4. Como é que ficou esse fundo partidário? O fundo partidário ele sempre existiu, né? O chamado fundo partidário, de cerca de 1,2 bilhões de reais. O que teve agora foi esse novo fundo eleitoral, que é de quase 2 bi, né? Ou seja, antes os políticos tinham 1,2 bilhões para gastar com campanha, agora eles vão ter mais de 3, por causa dessa criação desse novo fundo eleitoral, né? O fundo partidário já existia, criou o fundo eleitoral, chamado Fundão. A proposta inicial era de 6 bilhões, então ficou menos mal, né, para 1,8. E de onde vai tirar? Será que isso foi meio assim, uma visão meio de liquidação, assim, foi metade do dobro, né? Está parecendo, eu acho que foi mais ou menos nessa linha. E de onde vem esse fundo? Do nosso bolso, não tem outro jeito. Vai sair de emendas, né? Emendas, o deputado ele recebe emendas exatamente para levar para a terra dele, para quem lá o colocou. Então, por exemplo, a cidade precisa de um investimento no saneamento básico. Saneamento básico. Vai tirar desse saneamento básico uma parte para ir para o fundo. Para quê? O poder pelo poder, a manutenção no poder. Ô João, como é que você tá vendo tudo isso, assim, esses movimentos, assim, depois que teve o impeachment lá da presidente, Dilma, ficou todo mundo assim, meio que anestesiado e tudo, que tava todo mundo pergunta, mas cadê aquela turma, cadê todo mundo? Parou geral, por que parou? Né? E está todo mundo meio anestesiado, as coisas estão acontecendo, as reformas estão vindo, vira e mexe, a gente traz aqui no programa pessoas que realmente as reformas, não tem assim uma pessoa que vem aqui para falar sobre a reforma, ou seja, trabalhista, ou previdenciário, que tem assim, você fala assim, não, essa reforma vai ser boa, essa aqui é boa, essa reforma aqui, de todas que estão sendo propostas, essa aqui realmente tem um sentido. Então não tem nenhum, todas elas só sofrendo críticas e críticas e críticas. Está todo mundo meio anestesiado, não está entendendo o que está acontecendo, ou é trauma? O governo, ele queria ter uma série de reformas que ele gostaria de aplicar e como já vem aplicando. Por determinadas circunstâncias, não está sendo na velocidade desejada. Algumas são necessárias, né? Até por causa dessa crise política e crise econômica. Mas temos que ver, acho que está sendo muito pouco discutido, deveriam ter maiores discussões, grupos de juristas especializados nos temas. Acho que as coisas estão passando muito rápidas, algumas, né, outras se seguram. E eu vejo que nós precisamos, por exemplo, nessa questão dos nossos mandatários, as pessoas que nós estamos votando. Às vezes, o Brasil, você tem um Código Penal de 1941. Por quê? O político, às vezes, está preocupado ali com o voto, não está preocupado com a lei em si. As pessoas aqui não estão, no Brasil, valorizam muito pouco. Eu votei em tal candidato e ele vai fazer uma reforma, vai buscar uma lei melhor para atender a nossa demanda. Não, ele está preocupado ali com a ajuda ali num campo de futebol, com uma bola, com uniforme, com a cesta básica e não preocupa como um todo. Aí, às vezes, as pessoas falam, os políticos brasileiros trabalham muito pouco. Não, eles trabalham muito. Eles estão lá de terça, quarta e quinta no Congresso, mas no fim de semana eles estão nas bases. E essa pessoa tem uma família. Minas é um estado que é do tamanho de um país como a França.
Imagina você ficar rodando, vamos pôr aqui um deputado que tem a base no norte de Minas, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro. Chega no final de semana, ele se dedica ali a visitar 10 municípios. E ele tem aí a pessoa fala, mas o político não trabalha. Não, ele trabalha muito. Só que qual que é a função dele? É legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E acaba que isso não acontece. E aí as leis ficam paradas. Aí chegou esse governo fazendo agora muitas reformas, né? Mas não está sendo... Tá atropelando tudo, tá sem discussão. atropelando um processo. Como é que você está vendo, doutor Antônio, essas reformas todas que estão vindo, assim, em um ano, por exemplo, nós tivemos, assim, a apresentação de pelo menos 4 reformas, assim, pesadíssimas, assim, e sem discussão ao mesmo tempo. Eu sou de um ponto um pouquinho, meu ponto de pensamento é um pouquinho diferente nesse sentido. Eu aplaudo o governo atual para a reforma trabalhista. Eu acho que a gente precisava dessa reforma trabalhista. Eu também atuo na Justiça do Trabalho, além da Justiça Estadual e Federal, também no trabalho, a maioria das vezes pelo empreendedor, o microempresário, o pequeno empresário, o médio empresário e o grande empresário também. E a Justiça do Trabalho, ela sempre foi um fardo para o pequeno empresário, ela sempre foi uma ameaça para o crescimento do Brasil. Então eu acho que a reforma trabalhista foi excelente, parabenizo a todos os envolvidos na mesma. A gente tem a reforma previdenciária que ainda não veio, e não sei se vem nesse governo agora, dessa forma, mas ela também é necessária. É ruim para quem vai aposentar, é ruim, mas é pior se continuar como está, porque daqui 15 anos o INSS ele vai quebrar, a Previdência vai quebrar, e para quem que vai sobrar? Para todo o restante da população, porque vai ter aumento de tributos, né? A reforma política, eu nem considero reforma, considero uma mini reforma. Essa sim eu critico, porque ela não trouxe maior representatividade para nós. Ela não traz um fortalecimento do que a gente acredita no Congresso. Ela mantém, ela dá força para quem lá está. Então eu acho que essa questão de reformas sem serem muito bem discutidas, eu até não concordo muito pela seguinte questão. Todas essas reformas estão discutidas desde o Fernando Henrique. A questão é que não passa. E agora chegou um momento que talvez o Congresso esteja alinhado com o Poder Executivo e passou, né? Mas, especificamente sobre a reforma política, eu acho que nós perdemos uma oportunidade de ouro de termos a representatividade. Por exemplo, através da mudança do sistema eleitoral. O sistema eleitoral, hoje, quem entende o sistema eleitoral? É um sistema que ninguém entende. A verdade é que você vota, por exemplo, no Tiririca. O problema não é votar no Tiririca, no palhaço Tiririca. O problema é quem que você traz junto. Você traz 5, 6 que às vezes ficha suja, isso e aquilo. Então, a gente perdeu uma grande oportunidade de trazer, por exemplo, o distrital puro, que é um sistema eleitoral utilizado nos Estados Unidos, no países da Europa, que realmente trazem a representatividade daquele povo. Que a gente Como é que é o distrital misto, professor? O distrital puro. Puro, desculpa. A gente pode falar do misto. O misto é uma invenção nossa. Nós né? vamos colocar aqui um pouquinho de tudo. O distrital misto não é nem invenção nossa. Ele é utilizado na Alemanha e é considerado o melhor deles do ponto de vista democrático. Mas a nossa invenção, como sempre, a gente tem uma invenção, né? É o distritão. Distritão, Mas só explicando rapidamente, o nosso, que é o sistema eleitoral simples, proporcional simples, ele é assim, você tem lá, vamos pegar vereador, tá? Para ficar mais fácil. Sim. Vereadores em Belo Horizonte, são 41, né? Ou até, vamos para ano que vem, 513 deputados federais. Você tem 513 deputados. As pessoas votam. Vamos dizer que o quociente eleitoral seja, por exemplo, 200 mil. Tem um índice que chama quociente eleitoral. Para eleger um. A cada 200... O número de votos dividido pelo número de cadeiras. Perfeito. Perfeito. Então ele muda a cada processo eleitoral. Número de votos totais dividido pelo número de cadeiras. Então vamos dizer que seja 200 mil no ano que vem para deputado federal. Se for 200 mil, a cada 200 mil que o PT, por exemplo, conseguir, ele tem uma vaga lá no Congresso. A cada 200 mil que o PSDB conseguir, ele tem uma vaga. E assim vai. Então é confuso, porque um partido que consiga 600 mil votos, ele tem 3 vagas. 3 vagas, independente de quanto conseguiu o terceiro. Agora, um partido que tem, às vezes,
uma pessoa consegue 180 mil votos, uma pessoa ela não entra se o partido dela não tiver no mínimo 200. Então é confuso, é muito confuso o sistema proporcional simples e talvez nesse ponto o distrital puro seria mais interessante. Por quê? Ele divide, por exemplo, Minas Gerais em distritos e cada partido só pode lançar um candidato por distrito. E quem tiver mais votos naquele distrito entra. O que você tem com isso? Redução do custo da campanha, porque o candidato só vai fazer campanha naquele distrito. Se o distrito dele for, por exemplo, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? Ele só vai fazer campanha no Triângulo Mineiro. E acaba que a demanda desse mandatário sendo eleito fica mais fácil. Por exemplo, hoje você tem deputado que tem voto no norte de Minas, em Valadares e aqui em Belo Horizonte, vamos colocar. Aí você tem uma demanda no norte de Minas de assistencialismo para a população, você tem uma demanda em Valadares, questão do abastecimento de águas por causa da seca e da questão envolvendo o acidente ambiental, que acabou com o Rio Doce. Você tem aqui a região metropolitana que precisa de um anel rodoviário. Aí esse deputado tem uma emenda. Quem que ele vai atender da base eleitoral dele? Então você tem no distrital... Joga para cima que colar no teto, é esse aí? Se você tem um distrital, eu vou trabalhar para a região metropolitana. E ele fica focado ali, vai ajudar no anel rodoviário, vai ajudar na trazer empregos, empresas, vai ajudar na mobilidade urbana, o que seja. Ele vai ajudar realmente quem o elegeu. Hoje, por exemplo, o João, ele sai candidato por um partido X no Triângulo Mineiro, deputado federal. E ele ganha, né? Ele tem que focar no Triângulo Mineiro. Ele vai levar emendas para o Triângulo Mineiro, ele vai focar em projeto de lei de interesse do Triângulo Mineiro. Ele não vai ter que preocupar com todo o estado de Minas Gerais e quando ele chegar no final de semana, como ele disse, além da família, ele não vai precisar viajar a Minas Gerais. Ele vai focar no Triângulo Mineiro. O que a gente tem com isso? Menos custo de campanha eleitoral, obviamente, porque ele tem que focar numa região, e maior representatividade, porque o povo do Triângulo Mineiro vai ter um representante ali, ou dois, isso vai depender da quantidade de pessoas do distrito, o que não acontece hoje. Se você pegar os deputados mineiros, eu tenho certeza que há uma concentração de regiões. Com certeza tem votos, e tem, quando não tem, por você tem uma concentração de regiões, você tem votos espalhados para tudo quanto é canto. Então você não tem quase que representatividade, porque você fica, igual você falou, você fica no norte e no sul, mesmo, você tem voto nos dois lados, né? Então, por exemplo, a reforma trabalhista, que você até ponderou sobre algumas críticas, vamos dizer que a época da votação, eu, como morador lá de Uberlândia, não concorde com ela, porque eu acho que as empresas lá de Uberlândia são todas multinacionais, realmente tem que ser mais apertada a reforma trabalhista, não são microempresários. Seria fácil eu ir no meu representante. Agora, como foi hoje, quem é o meu representante? Quem eu elegi? Sim. Eu não sei quem eu elegi. Ô João, nós temos o problema do fundo partidário que nós falamos. A coisa da lista fechada não passou, né? Não passou. Graças a Deus, né? Então não... Acaba que partidos aqui no Brasil, às vezes a gente tem uma visão, eles são muito antidemocráticos, eu poderia dizer assim. Tem partidos que tem os grandes caciques, às vezes tem uma pessoa querendo mudar, querendo chegar lá, ela não consegue, vamos pôr assim, entre aspas, estar nas cabeças. E acaba que as decisões partidárias são vinculadas aos grandes caciques. Então essa questão do voto fechado, eu teria um certo receio, porque colocaria o nome dos grandes caciques e alguns 4 puxadores de voto para ajudar. Segurar. O que era o Distritão, doutor? O Distritão, ele é uma invenção genuinamente brasileira. Quando nós discutimos aqui, o Ciro teve aqui, e nós discutimos isso, aí, por isso que eu falei, isso é uma invenção nossa, mas era o Distritão que é uma invenção nossa. Nós somos muito criativos, né? Muito criativo, mas é uma criatividade que eu não achei interessante. Não, acho que não. Por quê? Porque... Bom, vamos tentar ser isento, né? Você tem o ponto positivo e o negativo. Qual que é o negativo dela? Aumento de custo. Você tem que conseguir voto, no caso de deputado federal para Minas Gerais. Em Minas Gerais inteiro, porque não tem distrito. É como é hoje, você tem que ganhar voto de toda Minas Gerais. Mas o ponto positivo é a facilidade do entendimento. Num país onde a gente tem uma população analfabeta politicamente, essa é a verdade, né? A gente conversa com pessoas dos mais altos níveis e a pessoa não entende de política. Talvez fosse mais fácil de entender. Hoje, quando a gente vai explicar como é o sistema proporcional simples, é confuso.
O Distritão é simples, os mais votados. Os mais votados em Minas Gerais vão entrar. Ah, tem 40 vagas para Minas Gerais? Então, os 40 mais votados, primeiro. Independente de partido, independente de nada. Isso, inclusive, abriria brecha para tão sonhada por alguns candidatura avulsa, né? Independente de partido. Então, esse é o ponto positivo. Você fica meio solto de partido, o partido não tem controle sobre você, porque são os mais votados, mas, por outro lado, é um custo alto de campanha, né? Para mim, é melhor do que tem hoje. Eu apoiei. À época, eu apoiei o Distritão. Em face do que a gente tem, eu prefiro. Mas se a gente puder, como você disse, debater melhor no Congresso, escolher melhor, eu não acho que ele seja ideal. Hoje o sistema existente, eu acho que ele existe uma grande manipulação das massas mesmo. As pessoas que não entendem caem facilmente em propagandas eleitorais que são muito bem elaboradas. E você tem aqui no Brasil, às vezes até... Acho que pela regra eleitoral, você vê pessoas que não vestem a camisa do partido. Ela usa aquele partido somente como escada, como palco. Ela, às vezes, usa o partido é de uma cor, e aí na propaganda eleitoral é outra cor, tentando fazer alusão a outro partido. E isso tem uma manipulação muito fácil das pessoas que acabam votando. Tem o discurso, às vezes, né, tem regiões muito carentes que, às vezes, nenhum deputado teve lá. Aí, na época da eleição, a pessoa vai lá, fala que vai ajudar, ajuda ali numa obra de um saneamento básico e aí eleita e fica 4 anos sumida. Aí fala, aquele famoso deputado Copa do Mundo, né? Só aparece de 4 anos. Às vezes, no Distritão, isso ficaria mais fácil, porque a pessoa, eu votei naquele e ele foi eleito. Só que isso você vai ter um aumento generalizado de partidos, que eu acho que nós temos que fortalecer os partidos. Eu sou do partido tal, eu defendo isso, essa é a minha bandeira. Que acabar com esse palquinho, a pessoa utilizar o partido só para se eleger. E com o Distritão também você teria os altos custos de campanha, né? Você imagina, para você ter um comitê aqui, vamos por Minas Gerais, uma campanha aqui, você tem que ter um carro para rodar, você tem que ter sua equipe, você tem que panfletar, você tem que ter bandeira, você tem que ter os comitês, você tem um comitê no norte de Minas, você tem telefone, você tem internet, alimentação para aquelas pessoas. Aí você tem um no sul. Quanto que isso? O próprio o candidato, ele tem que rodar isso tudo. Aí vai precisar de um helicóptero. Aí às vezes ele não tem esse dinheiro. Quem que vai financiar, quem que vai patrocinar esse helicóptero? Aí coloca um empresário no meio, aí começa o que a gente está acostumado aí. Eu acho, Betão, que o que a gente tem que buscar, como falou muito bem o João Rafael, é o seguinte: é o que eu acho que 100% das pessoas querem. O que é? Redução de custo com campanha e representatividade. Você só tem isso com o distrital. E o distrital puro é mas poderia ser o distrital misto, que também foi sugerido. No distrital misto, qual a diferença? Somente metade das vagas é feita por distrito, como distrital puro. A outra, no caso, foi por partido, né? O partido daria uma lista fechada, eu não concordo com isso, mas já seria melhor do que a gente tem hoje também, né? Teria uma representatividade. E reeleição, doutor? Eu tenho uma posição muito séria sobre isso. Eu sou absolutamente contra a reeleição em todos os sentidos, em todos os graus de mandatos eletivos. Eu vejo, às vezes, alguns deputados aí há 40 anos. Política não é profissão. Política, para mim, é um serviço a favor da sociedade. Você está ali, você tem que estar ali em prol de algo que você acredita, e não para a teoria como se fosse um salário, como se fosse uma profissão. Vamos dizer, por exemplo, um cara, né, um deputado que está lá no 8º mandato. Será que ele sabe o que está se passando no mundo? Ou será que ele está naquele mundinho ali de Brasília? Ou se for em nível de Minas Gerais, naquele mundinho de Assembleia? Ele precisa sair, ele precisa sofrer, ele precisa ser empregado ou empreendedor. Ele precisa experimentar da vida real para então voltar para a política. Então eu sou totalmente contra. Infelizmente, isso não passou também na reforma política, né? Era para ter passado a possibilidade de uma só reeleição. Até admiro muito, no Brasil tem um partido, que é o Partido Novo, que tem isso no estatuto, sobre a possibilidade de somente uma reeleição. Eu entendo que isso deveria ser para todos os partidos, deveria ser realmente objeto de uma reforma política, que quem sabe não vem ano que vem, com uma melhor representatividade. Porque às vezes quando a pessoa se elege vários pleitos,
ela acaba já conhecendo como é que funciona a máquina, facilita até a corrupção. E ela vive daquilo, ela vira um dependente do sistema. Então, às vezes, chegou até um caso que ficou com a imagem muito desgastada e não consegue se reeleger, a pessoa fica refém da política, já está acostumada com aquele salário, aquele âmbito de vida, às vezes já fez várias contas que tem que pagar, tem a família, tem a escola do filho, aí ela acaba se sujeitando a mais corrupção, a formas de se manter no poder. Então, acabando com isso, seria uma forma da pessoa dar sua contribuição, obrigado. Igual na Suécia. Turma aposenta e vai para a política, né? E se quiser, volta depois. Ficou lá 4 anos, fica mais um. Então, se for o caso de uma reeleição, se achar que é pouco um mandato, fica lá 8, tá bom demais. Sai e volta dali 4. Experimente um pouco da vida, né? Das dificuldades que a gente tem aqui, porque eu posso te garantir que os políticos não têm as nossas dificuldades. É muito benefício, é muito poder nas mãos. E já viu, né? É essa de Queiroz, né? Que dizia que políticos e fraldas, né, de crianças devem ser trocadas de tempos em tempos pelas mesmas razões. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura de Nova Lima investe em uma das maiores paixões dos novalimenses, o Campeonato de Futebol Amador. Além de promover a manutenção dos campos, a Prefeitura garantiu recursos para a Liga Municipal de Desportos realizar o campeonato e dar apoio aos clubes de futebol amador da cidade. Mais de 340 mil foram destinados pela Prefeitura para promover a competição, que reúne 41 equipes em 3 divisões e movimenta a cidade. Sem o apoio da Prefeitura, não conseguiríamos realizar todos os campeonatos com esse mesmo nível de qualidade. Hoje, nosso futebol amador é um dos principais campeonatos da Grande BH e serve como referência para outros municípios. Fala, cidadão! O campeonato vem só melhorando, né? A tendência é só melhorar, vai passando os anos. Campeonato bem forte, um dos melhores metropolitanos aí. Você vê a galera investindo, todo mundo vindo de fora. Tá de parabéns a organização. Um campeonato muito competitivo, organizado, estrutura boa. Hoje estou jogando no campo do Vila Nova, através da Prefeitura liberou o campo de futebol amador de Nova Lima. Isso é muito importante. As partidas são disputadas nos finais de semana, em diversos campos da cidade. Venha fazer parte desta torcida. Compareça aos jogos e prestigie sua equipe. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com o programa Cultura Geral, primeira coisa que a gente está discutindo aqui nos bastidores, eu gosto de colocar, logo que a gente volta, né? A gente estava falando aqui um pouquinho de liberalismo puro, liberalismo clássico, aquela coisa toda. Liberalismo puro não, né, professor? Liberalismo puro é um pouco utópico, né? Eu sou um liberal. Eu acredito no mercado, eu acredito na necessidade da desregulamentação e desburocratização do Estado, mas obviamente com responsabilidade e com atenção àqueles que paliativamente precisam de atenção. Né? A intenção é sempre colocar todos no mesmo nível para poder batalhar e tudo mais, mas infelizmente nesse país o empreendedor ele apanha, ele paga por ser empreendedor e aquele que não gosta de trabalhar, ele recebe prêmios. Então a gente tem que ser bem mais liberal do que o Brasil, mas obviamente não temos que seguir, né, essa escola austríaca, né, aquele pensamento de mercado. Mercado pelo mercado. Temos que ter responsabilidade caso a caso. O Brasil é muito grande.
a gente até poderia seguir o mercado pelo mercado, mas se a gente conseguisse dividir o Brasil em vários Brasis, né? São vários Brasis. Como é que você compara uma cidade de Santa Catarina como uma cidade no Acre, por exemplo? Não que uma seja pior que a outra, mas é outra realidade, até estatal. Então a gente teria que... Até as divisas ali, escoamento de produção, tudo isso. Se a gente redividisse o Brasil, e eu penso que isso é possível através de uma reforma tributária, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde cada estado, cada município ficasse com a maior parte do que produz. Por exemplo, Nova Lima produz aqui 100 e fica com 5. 95 vai para a União e para os estados e para Minas Gerais. Se ficasse com 70%, já estava bom. Aí, isso tudo, né? Uns 40 já quebrava o galho. Né? Então a gente já conseguiria ter um estado bem mais liberal, e aí sim, eu acho que o sonho seria mais próximo da realidade. Tá aí uma reforma que eu sou extremamente a favor, a tributária. Cadê ela? Essa não manda. Nós temos previsto na Constituição um imposto sobre grandes fortunas. Cadê ele? Até hoje não foi regulamentado. Aí eu te pergunto, né? Cadê a reforma tributária? Essa reforma tributária, inclusive, ela está nas mãos de um deputado de Santa Catarina, né, o Rauli. Eu acho que fala é Rauli, não tenho certeza. Mas o que mais me interessa nessa reforma tributária não é nem imposto, né? O que mais é o pacto federativo. Eu quero saber quanto vai ficar para os municípios. Eu sou um entusiasta da independência de municípios. Eu acho que um município como Nova Lima, por exemplo, que produz muito, né, que arrecada muito, tem que ficar com esse dinheiro, com essa arrecadação. Um município, às vezes do Nordeste, com turismo, tem que ficar com essa arrecadação, não é passar tudo para Brasília, para ficar lá 50% da arrecadação do Brasil em Brasília e municípios e estados se debatendo. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, ela está falida por isso. Lógico, tem um pouco de má gestão, mas o principal é porque ela fica com muito pouco da arrecadação. Então, o ponto que me interessa na reforma tributária é exatamente a redivisão da arrecadação. E você vai ter nisso até a criatividade do gestor público municipal. Ele vai incentivar um turismo ali para, por exemplo, Nova Lima, o Marquês de Sapucaí, que dá nome ao sambódromo mais famoso do mundo, é daqui. Aí poderia ter um museu, de repente, aqui, do Marquês de Sapucaí, na mina do Ouro Velho, ali uma visitação num lugar do Morro Velho, uma visitação... A senzala, né, que foi contar a história da Boa Vista, né, que foi a senzala dessa época, né, que é importante, né? Exatamente. Agora como é que você pode fazer isso, né? Recentemente, nós tivemos com um ex-prefeito de uma cidade mineira, lá na FIENG, na Federação das Indústrias, da onde faço parte do Conselho Jovem, e ele disse, ó, eu fui prefeito há 15 anos e sou agora. Antigamente a gente conseguia gerir o município, hoje é pagar a conta. Ó, a conta de água é com água, a conta de luz é com luz. A gente não consegue empreender mais no município. Então, vamos orar, né? Para que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para a gente ter uma reforma tributária ontem foi dia boa. Ontem foi dia de São José do Tadeu, ontem Nossa Senhora do Rosário, né? Vamos ver se... Ontem foi a festa, né? A festa de Nossa Senhora do Rosário, acho que é dia 7 de outubro, né? Mas é um mês de santos fortes, né? Vamos ver, porque se for com uma reforma política, a gente pode sentar e chorar. Agora, de repente, vem uma grande ruptura e a gente tem um país bem mais rico, bem mais empreendedor, e aí sim com o mercado podendo ditar um pouco mais o caminho. Outro dia eu estava conversando com um prefeito ali da região do Vale do Aço, ele tá lá cumprindo um mandato, pagando conta. Aí saiu uma liminar para ele cumprir e para efetuar um pagamento X em 5 dias. Ele está desesperado. E ele pegou já o barco assim. Então fica realmente complicado. O pacto federativo tinha que ser revisto. Revisto, né? Gente, e essa situação aí entre o Barroso e o Gilmar Mendes, hein? No STF. Como é que vocês viram tudo isso, João? Como é que você viu? Pois tivemos um grande desgaste lá no Supremo Tribunal Federal, uma discussão em plenário de 2 ministros, onde até a atual presidente não ficou ali meio conseguindo conduzir aquela situação bastante complexa. Eu acho que isso envolve muito o patamar que hoje os ministros do STF estão tendo como verdadeiros popstars. Você tem ali uma sessão televisionada e ali o ministro, ao estar falando, ele às vezes não está
está jogando com a opinião pública. E isso, ele tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar as leis infraconstitucionais e não ficar jogando para a plateia. Como é que você viu isso, doutor Antônio? Eu vi com enorme tristeza, decepção e até desânimo em relação ao futuro do Brasil. Porque a gente sabe que o STF é um órgão político, infelizmente, né? E já tivemos com o Gilmar e o ex-ministro, esqueci o nome dele, que foi gente, que foi presidente... Mineiro? Não, o que foi ministro, o que foi presidente do STF antes da... Tinha que ter a Carmen Lúcia, antes da Carmen Lúcia foi aquele... Presidente Lewandowski? Antes do Lewandowski, era o que aposentou. O Aires Brito? O Barbosa. Barbosa. Tô pelejando para... Teve aquele bate-boca entre o Gilmar e ele e tudo, né? Que ele falou que ele sai às ruas para ver isso. Eu fico muito triste, porque as pessoas já criticam o STF dizendo que é um órgão político. O STF não é um órgão político. Em princípio, ele é o judiciário, ele é o guardião da Constituição. Então não cabem, eu entendo que não cabem ali discussões e debates políticos. Ali é uma discussão técnica. Ali os ministros do STF, que são os 11 guardiões, são verdadeiros guardiões da Constituição. Sim. Essa é a palavra. Eles deveriam se ater ao técnico, à técnica jurídica, mas não. Parte para o bate-boca, para o político. Esse debate especificamente, né, que você mencionou, Betão, para mim parece um debate político, um debate de direita e de esquerda. O que me entristece profundamente. Eu acho que a gente chegou no fundo do poço do Brasil, do meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que, em 2018, tentar mudar tudo isso como? Através da conscientização da sociedade. Esse programa mesmo traz a conscientização, outros programas, o bate-papo na mesa de bar. A gente tem que trazer a conscientização para o pessoal votar melhor, saber o que está fazendo. Mesmo porque o STF é consequência do voto, né? Sim. Quem indica o ministro que vaga ali é o presidente da República e aprovado pelo Senado. Então a gente viu ali políticos, eles se deixaram sujar pela política, do meu ponto de vista. Mais alguma colocação, João? Tem pauta lá no STJ dele? Vamos falar de futebol um pouquinho. Não, sempre tem. Agora, saiu punindo todo mundo lá semana passada, não? Agora vai chegando o final do campeonato e os jogos vão ficando mais quentes, né? Eu hoje eu recebi no WhatsApp, foi o Neto, tava bravo o Neto, né? O Corinthians vai perder esse campeonato. Eu falei com você que o Corinthians ia perder esse campeonato. Renato Gaúcho falou, né? Cair, é normal, né? É normal também. O time não consegue essa ascensão sem ficar com 83% de aproveitamento, né? E ele vira alvo, né? O clube vira alvo dos outros que tá sempre ganhando. Né? Hoje em dia, com a tecnologia, tem muito vídeo, tem pessoas profissionais que ficam por conta de analisar ali os erros, onde tem os gols, faz aquela reprise para os jogadores, as palestras são muito bem colocadas, então... Eu vou deixar você ir afora, que foi 3-1 para vocês, né? 3-1 para o Atlético, aí, Cruzeiro Atlético, né? Eu fico fazendo onda com a turma aqui. Aí eu cheguei aqui outro dia e falei, não vai falar nada não? Deixa eu tomar 3-1. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez com essa pauta da OAB, discutindo reforma política, essa situação toda que a gente tem vivido aí no Judiciário. E amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral, com a pauta aí da Milton Campos, tá certo? A gente vai falar amanhã um pouquinho de empreendedorismo com a Faculdade de Administração da Milton Campos. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência.